Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Seu Negócio, o podcast do empreendedor. E hoje nós estamos aqui com a mesa cheia, recebendo aqui um convidado de honra, Thiago. Hoje o papo é muito descontraído, o papo vai ser muito bom. Envolve duas coisas que ninguém gosta, futebol e samba, né, Thiago? Isso aí. Seja muito bem-vindo, estou hoje aqui com a companhia da minha mãe Gareta, que também gosta de um sambinha. É bom. A Aline, que por acaso, o esposo dela também trabalha com samba, né? E o convidado, Thiago, né, gente? Foi um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, tá? Na hora. As meninas você já conhecem, mas é bom elas se apresentarem de novo, né? Que sempre tem pessoas novas aqui no nosso canal. E aí, Areta, quem és tu? Eu sou Areta Soares, mentora do Seu Negócio Academy, sócia fundadora do Grupo Soares e Salles e da Soares e Carneiro Advocacia. E hoje estou aqui compartilhando a mesa com meus nobres colegas para falar um pouquinho sobre esses dois temas maravilhosos. Futebol, que eu vou deixar um pouquinho para eles, mas eu vou falar de samba, gente, viu? Samba. Que legal. Legal. Aline? E aí, pessoal, sou a Aline, também faço parte do Seu Negócio Academy, sou sócia da Devan RH, com consultoria de recursos humanos, e também sócia na Uito, plataforma de gestão de pessoas. E estou aqui com o meu amigo Thiago, a gente está entre amigos, vamos falar só de coisa boa, sobre dinheiro, né? Importante. É o que é importante, Eu que tem gostei, até viu? ali na nossa logo. Cifrão ali. Que cifrãozinho. Falar sobre dinheiro, futebol e samba, então estamos Minha bem área, aqui. viu isso aí? Vai ser, viu? Dinheiro, futebol e samba, gostaria. E o Thiago? Quem é o Thiago aí, pra galera que não Não. conhece ainda? Sou Thiago Nóbrega, né? Sou um empresário aqui de Fortaleza, Ceará. Trabalho no ramo de bares e restaurantes tem 16 anos. Nossa, Trabalho com futebol tem 1 ano e um pouquinho. E é isso, sou eu. legal. Sou presidente de um bloco de carnaval. Um dos melhores, viu, pessoal? Você olha lá, viu? É bom. Estejam lá. E eu sou Robson Constantino, cofundador aqui do Seu Negócio Academy. E estamos aqui juntos para a gente conversar um pouquinho, né? Thiago, eu vi que a sua trajetória iniciou já com entretenimento, né? Bares e restaurante, tudo isso. Conta um pouquinho da tua trajetória enquanto empreendedor, né? A minha trajetória em bares e restaurantes começou quando eu tinha 25 anos, mas antes disso eu já trabalhava, né, no comércio. Minha família tinha uma empresa de artesanato, a gente trabalhava com exportação. Eu era o responsável por essa área nessa época, a partir dos meus 18, 19 anos. Estudei administração na UES, então sou UESiano, a melhor faculdade do estado do Ceará de administração. Tenho que puxar essa sardinha aí. Puxar a sardinha, né? Trabalhei também numa grande distribuidora de peças de carro e de moto, a maior do Norte e Nordeste, foi a Bezerra Oliveira. Legal. Antes disso, eu passei 22 dias na África, fui participar de uma feira internacional de negócios, a FIDAC, Feira Internacional de Dakar. Eu ia passar só 7 dias, acabei esticando mais e, enfim. Aí no retorno, eu entrei no grupo da Bezerra Oliveira, passei 2 anos lá. Foi quando eu saí, fui ajudar minha mãe e minha irmã no Vila Gamaleão. Legal. Que era só um restaurante, na realidade. Era um restaurante self-service, para atender as clientes que trabalhavam, que iam para Monsenhor Tabosa, né? Acabou que não estava funcionando muito, enfim, a gente teve que se virar, teve que virar um camaleão para sobreviver. E aí virou a casa de samba da cidade. Legal, conhecido há muito tempo, O né? nome já era Vila Camaleão? O nome já era Vila Camaleão. Porque era uma vila de 2 casas, né? A antiga dona era amiga da minha mãe. Ela tinha um restaurante muito grande no Cumbuco, que vendeu, quis vir para Fortaleza para colocar um menor, acabou que não estava dando muito certo, e perguntou se minha mãe queria assumir. A gente estava na loja, não estava muito legal, o artesanato, a exportação estava caindo, enfim. E aí minha mãe aceitou o desafio, ela e minha irmã. Na época eu trabalhava ainda lá. E quando eu saí da empresa, eu fui ajudar elas e aí acabei assumindo essa dor de cabeça, perdi meus cabelos. E falando em desafio, Thiago, assim, qual que é o segredo para manter um bom samba vivo na cidade de Fortaleza? Conta aí pra gente. A persistência. Trabalhar com bons profissionais, eu acho que também é fundamental. A gente trabalha com quem é de melhor do samba da cidade desde o início. Era uma galera jovem, hoje é uma galera que já está mais experiente, né? Então, Jovem há mais tempo agora, né? jovem já mais Eu adoro a essa galera, a jovem guarda do samba hoje está quase a velha guarda do samba, né? Mas, por exemplo, o Belinho da Silva começou lá no Vila, tocou 12 anos atrás. Paulinho Brasil, Leandro Marechal, que é o mestre do meu bloco. Julielto, que é o cavaco do meu bloco, Gabi Nunes também tocou lá, muita gente que está com muito destaque hoje participou do Vila Camaleão no início lá, desde 2009, né, uma estrada muito longa. Legal. E é importante, né, gente, a gente vê que o Thiago teve essa vivência na gestão,
e conseguiu trazer isso para dentro do negócio da família, né? Sim. Como foi que você conseguiu, assim, a que você atribui ter trazido essa tua experiência de gestão fora, como foi que você conseguiu implantar dentro da empresa, ainda mais sendo uma empresa familiar, né? Que a gente sabe que o desafio é bem maior você chegar com ideias de gestão, de controle de organização. Como foi isso que você conseguiu? Cara, foi natural, assim, eu sempre fui no colégio, sempre fui um líder, na minha família também. Eles sempre acreditaram muito nas minhas ideias, né? Minha mãe, minha mãe também era fora de série, então é fácil. Eu sei que é desafiante trabalhar em família, mas graças a Deus a gente é muito unido e facilita. Às vezes o fardo é um pouco pesado para quem decide muita coisa, né? Para quem toma muita decisão e é aquele que lidera, mas, enfim, a gente vem trabalhando assim, vem dando certo desde o início. E é desafiante, porque, assim, nunca foi o meu sonho ser dono de bar. Tá? Eu gostava de ir para bar. Né? Consumir, né? Gostava disso. Mas a vida nos levou para aquilo. Hoje sou apaixonado pelo que eu faço, né? Produtor de eventos, dono de bar e restaurante. E tem um bloco aí no meio, né? Bloco de carnaval que veio junto. E como foi a história desse bloco? Então, em 2009, foi quando eu entrei no Vila Camaleão, eu entrei em janeiro, em junho a gente mudou para samba. Na verdade, a gente começou a fazer alguns eventos de samba. Em pouco mais de 2 meses, a casa saiu de 30 pessoas para 400. Nossa Senhora! Caramba! Estourou rapidamente, foi um boom. Né? Virou a febre da cidade. Aí eu acho que a nossa grande sacada foi saber manter aquilo ali, saber atender bem. Nunca faltou cerveja no meu bar, isso eu posso bater no peito. Ninguém vai dizer que chegou lá no Vila e acabou a cerveja. Pode acabar uma, acabar 2, né? Mas cerveja tem. Sempre tem. Sempre tem. E o que você considera, Thiago, que foi o mais desafiador no momento que você passou lá no Vila Camaleão, né? Porque a gente estava falando de ser 19 anos. 16 anos. Nunca faltou cerveja, mas com certeza teve diversos desafios, né? Números. Primeiro que eu não conhecia o setor, né? Era muito novo. Desafio, né? Eu sabia vender pote de barro para artesanato, aprendi a vender peça de moto, né? Porque eu trabalhei lá, mas cerveja, trabalhar com festa, porque virou uma casa de festa, uma casa de samba. Né? Então era desafiante você sempre ter que inovar nos eventos. A gente já fez muito tipo de evento, gente. E virou um hub. Os mais diversos. E aí, voltando à questão do bloco, né? Em 2009 estava uma febre, 2010 estava uma febre de blocos de bateria de escola de samba, estilo monobloco. Então, o Niso da Cachorra estava muito em evidência. O Baqueta também. E todos eles eram meus clientes. Todos iam pra lá. A gente fez festa da Cachorra, festa com Baqueta, antes de ter o Camaleões. Sim. E a galera, Thiago, tu tem que ter um bloco, tu tem que ter um bloco, tu tem que ter um bloco. E aí eu, vou pensar. E aí acabou que aconteceu. Então isso acabou acontecendo. Em Fortaleza... Aí o bloco tem 15 anos. O bloco já tem 15 anos já. Ao mesmo tempo. Tudo que tem em Fortaleza, ele tem meio que como se fosse um começo, meio e fim, né? Isso. Mas o samba é algo que perdura. Não sei se o samba perdura tanto assim, não. É uma tradição de Fortaleza, não sei se do Brasil e do mundo, os negócios desse meio serem cíclicos, né? É aquela história de ser a modinha e depois acabar. A gente vem se reinventando, graças a Deus, porque a gente precisa também. Né? A gente não quis mudar o nome. Muita gente fecha a casa, maqueia ali, muda de nome e abre novamente, né? A gente sempre manteve. Agora a gente mudou de endereço. Não sei se isso ajudou. Né? Mas, Thiago, tu acha que essa ramificação, né, essa diversificação de produtos não ajuda a... Eu acho que ajuda. Eu brinco que eu tenho um ecossistema do samba. É isso. Exatamente. Eu acredito, porque hoje eu trabalho com artistas. Uhum. Né? A gente também, eu sou empresário de artistas, hoje sou empresário do Belinho, da Vanessa, auxilio outras bandas também. Belinho é sensacional. Muito bom. Então, hoje eu tenho uma casa de samba, eu tenho uma festa de samba, eu tenho outra casa, né? Que é uma novidade. Calma, senhor. A gente tem um evento que é só de samba, tem um bloco de carnaval, tem muita coisa de samba aí. Então é isso. Esse desafio de bares, eu já tive bar também, né? Já fui dono de bar e não quero mais, só quero frequentar bar. Tu consumiu as mercadorias? Era lá em Maracanaú. Tinha um bar lá na cidade lá, que era um bar lá que a gente tinha. E assim, eu tive durante 2 anos o bar, mas era conciliar o meu negócio de contabilidade com bar, não tinha condições, não teve condições. Foi muito bom, muito bacana, mas, bicho,
Eu sei dos desafios que é você difícil. cuidar de bar. E você falou dessa parte toda operacional, eu vejo que você domina bem. Mas quando você fala de finanças, pessoas, tributos, o que vem assim na tua mente de desafio? Por exemplo, pessoas, né? Hoje a gente tem, trabalhar com gente, trabalhar com contratos. gente. Cliente também é difícil, né? A gente trabalha com gente que está bebendo cerveja. E quando você faz o bebo é bom. O ruim é quando o bebo vem de fora feito. Vixe, pra botar boneco. Você acostuma o cara. Porque ele tá lá aos poucos, ele tem aquele apego, né? O local que tá dando bebida pra ele. Não, eu digo é que o cara bebeu todos em outro bar. Aí já vem Ele vai ele já chega botando boneco. só botar boneco. Quando fica por lá, né? Mas então... Mas já passou por alguma situação assim que você... Não, isso aqui vai me dar problema, eu vou Tem que ligar tirar aqui alguém, vou ligar né? aqui pro advogado, eu vou ter que tirar, eu vou ter que... Vários problemas, são 16 anos. Só o que tem foi Porque problema na história. Muita coisa. Deixa eu pensar uma curiosa. Pô, teve um cara que se urinou no salão. Meu Deus do céu, não é possível. Ei, mas eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Pra quem cuida de bar, essa questão do cara se urinar no salão, acho que é o menor dos problemas, porque tem muito caso crítico, né, cara? De confusão, Cara, ó, de a principal, assédio. pronto, eu vou falar. Assédio é o que tem demais, né, cara? Assédio já aconteceu uma vez. E a gente levou o cara pra delegacia, junto com a vítima, assim... Cheguei em casa 9 horas da manhã, mas feliz, porque a gente resolveu a questão. Né? Cara, depois veio ameaçar a gente. Irmão, você tá errado, você vai ser preso. Não tô preocupado com a sua ameaça. Teve uma confusão no Vila que foi histórica. Que ela aconteceu por conta de peido. Eu tinha que falar isso aqui. Foi a maior. Caramba! Gente, tava ao pé da orelha. Agora eram duas turmas aqui, uma do lado da outra. Alguém começou a flatulência lá e começaram a discutir. E era um era policial, o outro era agente penal. Caramba! Meu irmão, confusão. Aí eu Quando eu mais chego, um que o outro. 10 viaturas da polícia e o cara, o que foi que aconteceu, irmão? Peidaram. E não sabe quem foi. Meu Deus do céu. Juro, não é brincadeira, eu juro por Deus. Caramba! Por essa tu esperava, conta. Não, tu esperava essa por um aí- caso desse. Gente, lidar com Nunca pessoas... imagina isso aí. Cara, É um mas babado. assim, é muito legal. Tem muita história bacana também. Muitos casais se formam lá. Né? Se formaram em alguns eventos que eu fiz, não foi, Aline? Olha aí. Tiago, como foi que aconteceu, que é eu acho que é do nosso roteiro aqui, né, da sua trajetória, como foi que aconteceu essa transição do evento, entretenimento, restaurante, samba para o futebol? Como foi que desagou no futebol? Pô, então, futebol é a minha paixão principal, eu diria. Consumo futebol desde que eu tenho 8 anos de idade. Joga? Joguei futebol a minha vida inteira, no colégio, viajava, enfim, era goleiro e capitão do time. Eu acho que o esporte ensina muito, eu sempre gostei muito disso. Bastante. E, óbvio, queria ser jogador de futebol, não tinha condições de ser, por isso que eu estudei pra caramba. E sempre tive um sonho de trabalhar com futebol. Aconteceu que um amigo apresentou outro, né? O Márcio me apresentou o Ari que é o proprietário do Atlético Cearense, e ele me convidou para investir no clube e trabalhar na gestão do clube, para levar o time de 2023-24 para a Copinha de 24. Sim. Foi que tinha classificado, enfim. E o meu desafio era levar esse time para lá e fazer uma boa Copinha. O time já estava montado, enfim, a gente fez alguns ajustes. E foi muito natural. Na realidade, eu brinco que o bloco me ensinou muito também. O bloco me ensinou tudo que eu precisava para ser um diretor de clube de futebol. Uhum. Tá? No bloco eu aprendi a falar com a imprensa. Eu posso falar ao vivo com o Jornal Nacional e é tranquilo. Concorda, amiga? Com certeza. Esse aí gosta de uma câmera, viu? A liderança, né? A liderança. Todas aquelas pessoas sendo coordenadas por uma única voz. Exatamente. E a diversidade de tipo de pessoas, né? No nosso bloco também tem gente, né? Sim. Então o bloco é formado por 150 pessoas. Dentro do bloco, a gente tem líderes. Uhum. Esses líderes têm que conversar entre eles. Então é um time de futebol grande. Sim. Né? Eu brinco que o time é até mais fácil, porque eram menos pessoas. Sim. Né? Aprendi também a captar patrocínios, era uma das nossas funções, tentar captar patrocínio para o clube. Esse eu faço desde o primeiro ano do bloco. Liderar pessoas e lidar com essas questões, enfim, parte logística também. Aprendi muito com o bloco. O bloco foi uma grande escola para mim, além de me proporcionar
conhecer inúmeras pessoas. É interessante você falar Nos disso. 15 anos de existência do bloco e do bar. O bar é um ponto de encontro, né? Uhum. Então, eu conheço muita gente por conta do bar, muita gente legal. Isso é um lado muito Conexões, bom né? de É, as Networking, né? conexões. A galera tá lá no bar, vai lá às vezes só pra falar com a gente, enfim. E é interessante. Isso é o que eu sinto falta do bar. Essa Isso parte no aí. bar, uma dúvida que eu fiquei, você falou lá que teve um momento do Paint, né? Como era? Pint of Science. Pint of Science. Pint of Science. E aí, Isso, como é muito que legal. é essa... Como é que te procuraram um bar para fazer algo relacionado... Mas esse é o evento, é levar a ciência pra dentro de bares. Legal. Acontece no mundo inteiro. Eu sempre tive vontade muito Legal, viu? de ser a sede de um desses eventos. Então, Que legal. todo ano tem. Fortaleza é uma sede que funciona normalmente em 3 lugares. São 3 dias, um a cada dia. Um dia foi lá no Vila, outro dia foi no Cantinho. Ou foram 2 dias? Eu não lembro. Sei que eu lembro com certeza que foi no Vila e no Cantinho, no ano que a gente fez. Foi um ano que a gente falou sobre ciência, sobre a importância da ciência no nosso bloco. Né? Foi um dos temas que a gente abordou, e aí eu acho que uma coisa puxou a outra. Que aí eu conheci uma cientista, que era a organizadora do PAIT, eu disse que eu tinha vontade de ser sede, Legal. e acabou que uma coisa Levou puxou a outra. Que No interessante. bloco eu também conheci o Preto Zezé, no ano que a gente falou sobre talentos da favela. Eu já conhecia, ele já era meu cliente, mas a gente estreitou os laços. Hoje a gente é amigo, sócio, eu ajudo a CUFA também, faço parte da CUFA. E ele é meu sócio em alguns negócios. Muito E legal. ele é um cara fora de série. E é importante ver esse lado financeiro, né? Falando um pouquinho de dinheiro. Os dois negócios maiores que você tem, que é o samba e a parte de futebol, ele está um pouco nichado ali nessa questão financeira, né? Hoje, como é que tu faz esse controle financeiro de cada negócio? Tu tem um controle mais detalhado, uma empresa que cuida? Porque quando você fala de bar, a gente sabe que o fluxo de caixa é loucura, né? Que às Oscila, vezes sazonal. É muito sazonal. O estoque tem que girar muito rápido. Acaba que quando tem festa, você fica com muito dinheiro em caixa, mas na verdade, no final das contas, a margem de lucro não é tão alta. Conta um pouquinho para o nosso público, Thiago, como é que tu faz essa gestão financeira dos teus negócios? No futebol eu entrei como investidor e como diretor temporário. Aham. Né? Assim, a gente está negociando para ver se volta para a gestão, mas no futebol estou um pouco afastado da gestão do clube. Né? Ainda tenho meus atletas, enfim. Já a gestão financeira do bar, o bar é uma empresa, como outra qualquer. Né? Então, né, desde o início a gente tenta fazer a gestão financeira da melhor maneira possível. Já tivemos momentos bem difíceis, bem complicados. A pandemia foi um momento né, complicado para o nosso Sim. bar. Para o nosso setor, na Presencial, realidade. né? Com geral. certeza, é um setor presencial. Para o setor no mundo inteiro, né? A gente não tinha delivery, a gente não era um restaurante, a gente era Sim. uma casa de eventos. A gente lidava com a aglomeração. Sim. Se não tivesse aglomeração, era ruim para a gente. E aí a gente teve que se adaptar mais uma vez. Transformamos num restaurante, delivery de cerveja. Eu estava com 300 caixas de cerveja, gente. Cara, na pandemia. No início da pandemia. Nasceu porque os geladões, né, Thiago? Foi. Porque eu imaginava que a gente fosse fechar, tipo, umas 2 semanas depois. Sim. E tinha muito evento ali, feriado. A gente fechou dia 19 de março, Dia 19 né? de março, foi. Dia 18 ia ter uma festa. A gente fechou, na realidade, eu fechei dia 17. Porque eu sabia que a gente não ia poder abrir dia 18, que era a véspera de feriado. Sim. Inclusive agora, né? Vai fazer 5 anos. Fazer 5 Caramba, anos. Rápido, como né? passou, Rápido, né? rápido. Tá bem próximo. É isso, cara. É uma empresa. Na realidade, a gente vê o restaurante como uma grande indústria. Porque você recebe um produto, transforma, tem que trabalhar com marketing. É muita coisa envolvida dentro de um Muita negócio. gestão, muita gestão. Eu, inclusive, tive... Eu tenho a felicidade de estar com a minha família, né? Hoje meu irmão é Sim. meu braço direito, meu sócio principal. Que bacana. Meu pai também. Meu pai lida, como ele falou, é difícil conciliar, porque para você trabalhar à noite, você precisa trabalhar de dia. É. Então você Esse é o precisa ter problema. uma equipe para ir comprar, uma equipe de manutenção, limpeza e tal. Essa é a parte que hoje meu pai lida, né? E eu lido com as outras coisas junto com meu irmão. Gestão, marketing, a própria bem gerência dividido, local, Legal. do horário. Interessante, bacana. Tiago, eu uma vez tive acesso a uma empresa de consultoria e ela fez uma imersão, esse cara fez uma imersão dentro do time do Barcelona. Irado. E aí ele disse que criou um modelo de gestão com base nos clubes de futebol. Ele trazia aquele modelo de gestão para uma empresa comum, na época era uma indústria de botões, e ele aplicou tudo aquilo, todas essas regras, né, que você remeteu ao bloco, mas que com certeza, né, esse trabalho dentro do clube de futebol vai trazer para você muito mais coisas, né, que a Sem gente dúvida. vai... O que está acontecendo mais no Brasil é o contrário. É modelo de empresa, de Indo gestão, pra clube. indo para o clube. Porque o clube era gerido de maneira amadora. Né? O clube é uma empresa
era uma empresa sem fins lucrativos. Aham. Muitos deles estão se tornando SAF, precisam gerar lucro. Antes, os clubes grandes, por exemplo, Fortaleza e Ceará, eles têm que gerar títulos. É. O seu torcedor, que é o principal cliente, ele quer título, ele não quer saber qual foi o balanço do clube. Verdade. Apesar de que agora a gente sabe que isso é necessário. Sim. Né? Então, esse é um movimento inverso do que está acontecendo para os clubes. Né? Porque o Barcelona é o Barcelona. O Barcelona Sim. tem um modelo de gestão. Sim. Real Madrid, Exato. os grandes times do mundo, sim, né? Mas aqui, grandes empresas de consultoria estão entrando nos clubes, né? Para que o clube seja gerido realmente de maneira como uma empresa, como deve ser. Com E certeza. aí é importante, Violeta, falando um pouquinho da parte jurídica, a gente teve um exemplo claro de um clube que se tornou SAF e agora pediu recuperação judicial, né, que é o Vasco. Pediu recuperação judicial, mesmo se tornando SAF. Que... Na realidade, ali foi um problema da SAF, né? Ele já estava em recuperação, a SAF veio e não cumpriu com o que combinou. E aí terminou de complicar cada vez mais, né? Para você se tornar uma SAF, Agora, sendo um bem exemplo gerido. gigantesco de gestão é o Fortaleza. Fortaleza é uma Total. referência. Né? Diferença, né? O Marcelo Paes é um exemplo para o Brasil inteiro, para o mundo, na realidade. É, E nessa questão de gestão, ele trouxe muita gente de consultoria. foi. Alguns amigos da UES estão dentro lá do Fortaleza. Uma das maiores consultorias que está lá dentro já há algum tempo, lá, já cuidando da parte de gestão do Fortaleza, né, que são amigos nossos, eles falam muito disso. E a mentalidade que eles trouxeram para o Fortaleza, o próprio Marcelo, foi: se você quer ser time de Série A, tem que ter jogador de Série A. Não tem como você querer ser um time de Série A tendo jogador de Série B ou Série C. Você precisa ter qualidade nos profissionais que prestam serviço para você. Todos os profissionais, isso, né? não é só jogador. Todos os O profissionais. jogador é uma parte do time. É. Um clube é muito gigantesco. A quantidade de funcionários e pessoas que trabalham no clube para que ele tenha uma projeção de Série A, de time de Libertadores, é um absurdo. É uma empresa, né? Eu vi Gi- recentemente- Gigantesca. E Gigantesca. o orçamento do Fortaleza hoje é mais de 300 milhões 300 por ano. milhões. E, O recurso Thiago, maior. Foi o maior da história, né? O Maior da patrocínio história. maior da história até agora. vamos deixar um recadozinho naquela câmera ali para quem deseja empreender no segmento do entretenimento, seja no restaurante, seja na organização de eventos, seja em clubes de futebol. Eita, um recado. Você é doido. Ai, a Boa, todo mundo sai daqui. Mas cara, é um ramo desafiante. É muito bacana trabalhar nesse setor. Você vai aprender bastante. Vão ter dias de glórias, dias de luta, né? Não são só glórias, não pense que é isso. Uma chuva pode atrapalhar qualquer evento. Verdade. Então a gente seja criativo, estude, não vai cair do nada. Enfim, e seja honesto, isso é importante. E Isso é corra atrás mais dos seus importante. sonhos, né? Que foi Corra algo que atrás dos você seus fez. sonhos. Poderia ter ficado tranquilo no seu ramo de entretenimento e foi atrás de uma coisa nada a ver, que foi o futebol, né? Então, por conta de ser uma paixão. Paixão. Então, não Minha adianta paixão, você eu quero estar... voltar mais a atuar com futebol, é um objetivo meu, se não agora, daqui a 5 anos, quem Mas sabe sim. daqui a 10 anos, eu venho conseguir me dedicar exclusivamente ao futebol, que é a minha vontade, Aham. né, no futuro próximo. Hoje eu estou me dedicando aos meus negócios também, se surgir algum convite, enfim, a gente vai conversar, né? Esse aqui gosta de convite, viu, gente? Olha aí. Pra quem não É. sabe, Thiago celebrou o meu casamento sem Ó. nunca ter Aceito qualquer celebrado na desafio. vida. A gente só chegou e falou: Thiago, assim, a gente tem um convite pra ti, você vai celebrar nosso casamento. Ele falou: tá bom. Tá bom, Legal. vou me preparar. Eu já vi o casamento, Já sabe como é. E, Thiago, me fala aí, quais são as redes sociais para a gente encontrar o Vila? O que, que a gente pode Todos ter os de meus negócios, agenda? eu tenho que olhar Conta no meu aí. celular. Conta umas Olha coisas aí, aí. a pesca, Querida a Laura. pesca, assessora. Nossa, Laura. A assessora vai trazer a meu, pesca. Thiago Nóbrega 84, sem H, Thiago sem frescura, né? Thiago sem frescura, Nóbrega ótimo. 84, Vila Camaleão, Camaleões do Vila, Belinho da Silva 1, Vanessa a Cantora, Samba Maioral Fortaleza, FC Atlético Cearense, e é uma casa nova que a gente ainda não decidiu, não. Ah. Ixi, Ó, a Carol vai spoiler, ó, botar só uma spoiler. lista, assim. E não né? esqueceu o Negócio Academy também lá na rede Seu social, viu, Negócio gente? Faço parte do Verdade. grupo, Faz parte, né? Sim, sim, é nosso membro membro. efetivo. Membro. E assim, para finalizar, acho que uma das mensagens que eu peguei aqui da nossa conversa é a resiliência, né, Thiago? Não desistir. Acho que o empresário, o empreendedor, ele, antes de tudo, ele tem que ter essa resiliência. Tem que ser um pouco louco, porque para você empreender, principalmente no nosso país, você precisa realmente de não ter um pouquinho de juízo certo, mas ser resiliente. Acho que o empresário ele precisa ser resiliente, não é isso? Sim, sem dúvida. Eu acho que isso é um ponto. Aquele, ser resiliente, tem que saber o que está fazendo também, Sim. então você tem que estudar, não dá para fazer do nada, você tem que pesquisar, fazer um plano de negócios, enfim, se preparar, porque o mercado ele é concorrido, É. né?
E é fascinante. Pelo menos eu adoro. É muito bom. É muito bom. E é isso, pessoal. Estamos aqui encerrando esse episódio do Seu Negócio Podcast, né? O podcast do empreendedor. Agradecer mais uma vez a sua presença, Thiago. Eu que agradeço o muito convite. Se tiver mais convites, né, Aline? Temos mais convites. Ele é bom, ele nunca diz não. Se preparem, em breve teremos um evento do Seu Negócio lá. Vila Camaleão. Como é? Samba com negócio? Samba com negócio. Samba já com tem negócio. nome já, viu? Prepare Samba com negócio. Mais um Ó, arroba. o pessoal que tá aqui, ó, nos bastidores, tudo comemorando. Rapaz. Não é efeito especial, é ao vivo com isso aqui, viu, gente? E em breve, acho que a gente podia Eu convido você sabe vocês a estarem lá no nosso bloco. A gente vai fazer uma festa de 15 anos. Oh. E aí é uma escola de percussão. Então você que quer aprender a tocar um instrumento de bateria de escola de samba. Quando chega é? lá Quando, no Thiago? Amigo O Vila, chocalho é legal. Dia 5 de abril. Olha aí, 5 de pessoal. abril. 5 de abril. 5 de abril. Não Eu me percam. sinto lá. Primeira Já me aula, sinto lá. Minha roupa já tá na E mochila aí vai ali, viu? direto pro samba maioral, né? Direto depois pro Samba Maioral. Olha Vai ter aí, Samba Maioral no rapaz. dia 5 de abril com o Toninho Gerais, Fechou. que é um artista nacional também muito bom. Vou fazer Tem muita laboratório coisa, lá, né? viu? Vamos. E a gente Vamos podia sim. fazer esse evento antecipando aqui em julho, né? Será que rola, hein? O Julho? Samba com negócio? Rola. Então Combinando pronto, com as preparem-se. férias, Próximos né? eventos aí. Preparem-se. Próximos Em julho a eventos. gente já vai estar com outra casa aberta. Ó, É rapaz, verdade. olha aí. É isso, gente. Se preparem para novidades e sempre você encontra conteúdo de qualidade aqui no canal do Seu Negócio Academy, tá bom? Até mais. Ali.